está no ar. Momento de mensagem. Momento de mensagem. E vamos silenciar o nosso coração para ouvir a mensagem no dia de hoje. Histórias do nosso povo, reflexões, meditações, tudo aquilo que é de bom. A boa mensagem, onde faz com que a gente dê o passo, tenha atitude diante a nossa vida. Vamos falar hoje sobre as dificuldades, o prazer e também o fato de a gente enfrentar essas dificuldades na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho ou na nossa família. Eu quero trazer aqui a mensagem: as árvores com raízes profundas. Tempo atrás, eu era vizinho de um médico cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. Às vezes observava da minha janela o seu esforço para plantar árvores e mais árvores. Todos os dias eu observava aquele médico plantando. Passei a notar também, ao observar tudo aquilo, que as árvores estavam demorando para crescer. Certo dia, curioso, vendo tudo aquilo, resolvi me aproximar do médico e perguntei se não tinha receio que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca o regava. Foi quando o orgulhoso médico respondeu, e ele descreveu a sua fantástica teoria. E ele disse-me que se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demoravam mais para crescer. Mas acontecia algo incrível. As suas raízes tenderiam a migrar para o fundo, em busca de água e de várias fontes de nutrientes encontradas nas camadas inferiores daquele solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries. Disse-me ainda que frequentemente dava uma palmadinha nas suas árvores com um jornal enrolado, e que fazia isso para que se mantesse sempre acordadas e atentas. Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho. Depois, fui morar em outro lugar, distante dali, e nunca tinha mais o encontrado. Passou vários anos e eu retornei para aquele local. Eu fui dar uma olhada naquela antiga residência onde tinha morado. Me aproximei, notei um bosque que jamais tinha visto. Então percebi que o médico, meu antigo vizinho,
havia realizado o seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de vento muito forte e gelado, e que as árvores da rua estavam arqueadas, como que não resistindo ao rigor do inverno. Entretanto, ao me aproximar do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores. Praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. As adversidades pelas quais aquelas árvores tinham passado, levando palmadas e tendo sido privadas de água, pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto e o tratamento mais fácil jamais conseguiriam. Ainda continuando a história, todas as noites, antes de me deitar, dou sempre uma olhada nos meus filhos. Assim conta a história. Observo como têm crescido. Frequentemente rezo para eles. Na maioria das vezes peço a Deus que torne fácil a vida deles, como se dizendo: meu Deus, livre meus meninos de todas as dificuldades e agressões deste mundo. Tenho pensado, eu acho que tenho que alterar as minhas orações. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados, os ventos fortes atinjam. Sei que meus filhos encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas orações para que as dificuldades não ocorram têm sido ingênuas demais, desnecessárias. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar, portanto, pretendo mudar as minhas orações. Farei isso porque, querendo ou não, a vida é muito dura. Ao contrário do que tenho feito, passarei a pedir a Deus para que meus filhos cresçam com raízes profundas e de tal forma que possam retirar energia das melhores fontes, das mais divinas, que se encontram nos locais mais remotos. Rezamos demais para termos facilidades, mas na verdade pedidos desse tipo jamais serão atendidos. O que precisamos fazer é pedir para que consigamos desenvolver raízes fortes, de tal modo que as tempestades, ao chegarem e soprarem, resistamos bravemente, ao invés de sermos simplesmente varridas para longe. Essa é uma história contada por esse homem, onde ele traz uma reflexão para a nossa noite. Muitas vezes a gente quer rezar para Deus tornar a nossa vida mais fácil, até mesmo dos filhos, das pessoas que amamos. Mas saiba que a gente só vai crescer quando a gente enfrenta as dificuldades, enfrenta as adversidades da nossa vida com os nossos punhos, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. É bastante comum ouvir pessoas maduras afirmarem que sofreram muito em sua infância ou na sua adolescência e de alguma forma não desejam o mesmo para os filhos. Muitos recordam de ter iniciado cedo no seu trabalho
já cedo nas despesas do lar. Ainda falam de desejos jamais concretizados, como um videogame, uma bola de futebol. Lembro também de certas privações, necessidade de dividir quartos com os irmãos. Recordam e recordam, até mesmo com certa amargura. Mas ela não saiba que tudo isso, todas essas dificuldades, fizeram que você se tornasse hoje uma pessoa forte. Vivemos em um tempo onde as coisas se tornam mais fáceis. Podemos perceber na nossa sociedade, a sua comida é preparada em alguns minutos, a sua foto é revelada em segundos. Você tem acesso ao mundo através do seu controle remoto. Vivemos em um mundo onde as coisas se tornaram descartáveis. Antigamente, quando algo se quebrava, era consertado. Hoje, é substituído sem maior piedade. E o pior de tudo, fizemos isso com as pessoas. Pessoas que terminam seus relacionamentos por deslizes. O pensador Sigmund, ele diz em de seus pensamentos que a gente vive hoje em tempos líquidos. Muito sábio no seu escrito, líquidos onde as coisas têm prazos de duração. Pessoas que já não lutam pela conquista, pessoas que já não lutam pelos seus relacionamentos, pessoas que não consertam aquilo que foi quebrado. E saiba que cada um tem seu tempo certo no seu crescimento. Até mesmo as mães águias, ao ver seus filhos, chega uma certa idade dos filhotes, ela joga eles do ninho para voarem no seu voo de liberdade. Na natureza acontece assim, e esse filhote vai crescer forte, porque desde cedo já enfrenta as dificuldades. Muitas vezes você quer privar isso do seu filho, deixando tudo pronto, deixando tudo em sua mão, não deixando que ele mesmo faça o esforço. Lembro-me muito da minha infância também, como também tinha as dificuldades, pois eu vim de família humilde. Muitas vezes meus pais não tinham condições. Hoje eu entendo. Estamos aí em tempo de volta às aulas. Lembro de uma situação interessante. A minha mãe, ela pegava todos os materiais do ano anterior, aproveitava tudo aquilo. Lápis que usavam, cadernos, retiravam aquilo que foi usado para reaproveitar no próximo ano. Eu talvez naquela época eu podia se sentir envergonhado, mas ali eu via o cuidado. Lembro-me que até hoje deve existir o caderno de capa dura, o caderno de capa mole, e minha mãe todos os anos dava o caderno de capa mole. E eu dizia: mãe, dá um caderno de capa dura. Ali eu já instigava o instinto do consumismo, do status, porque eu via os meus amigos com um caderno de capa dura, eu via que aquilo era melhor. Mas ali eu vi o cuidado da minha mãe, porque sim, pela dificuldade, ela queria dar o melhor. Como eram muitos filhos, ela fazia de tudo. Incentivava assim a comer o lanche da escola.
incentivava assim a respeitar os professores. Se algo de ruim acontecesse, hoje tem pais que já vão direto culpar os professores. E essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Para você que está com a gente na sintonia da Arca da Aliança, AM 1260 e também AM 1480. As dificuldades, os desafios estão aí para a gente enfrentar. Não peça a Deus uma vida mais fácil, mas sim ombros fortes, para que você possa enfrentar as dificuldades, que a tempestade sim vai acalmar.